problematizado por Deus. Muitos entendem que Deus é o grande complicador e que se nós eliminarmos essa ideia, conceito de Deus, tudo ficará bem. Bem, o livro de Gênesis é o livro das origens, origem do universo, origem do ser humano, explica tudo, mas também explica a origem da problemática humana. Realmente Deus é um problematizador, mas também como problematizador nos aponta então a solução para a nossa problemática. Vamos continuar pensando uma vez mais em Gênesis, hoje no capítulo 3 novamente, do verso 1 até o verso 15. Gênesis 3, de 1 a 15. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, então, como já falamos, e vamos ler então no capítulo 3, versos 1 a 15 para o nosso foco. Também vamos ler no verso 21 ainda para completar o pensamento nesta noite. Gênesis então, palavra de Deus a ser lida agora, palavra de Deus que mais uma vez chega ao seu coração. Que a palavra de Deus então encontre portas abertas dentro de cada um agora. Ouçamos a palavra. A narrativa diz assim, a narrativa sobre o princípio. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O verso 4, mais uma vez, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. E aí no verso 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem,
seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Conhecedores do bem e do mal. Verso 10. Depois de Deus perguntar no verso 9, onde está você? Adão e suas mulheres tinham se escondido. Verso 10 diz que Adão responde ao chamado de Deus. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E o verso 7, ainda voltando atrás, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folheiras de figueira para cobrir-se. E o verso 15 tem a grande promessa. Grande promessa que fala também de uma história difícil, que seria daqui por diante. Entrou na história humana e no coração humano algo terrível, o mal. E daqui para frente haveria esta luta maligna no coração humano. Mas diz Deus que há um descendente da mulher que haveria de vir, no singular, o descendente dela. Este ferirá a cabeça, diz aqui a promessa, a cabeça da serpente, do maligno. A vitória de Cristo final por nós. A vitória sobre o maligno, o mal, a culpa. Mas esta provisão de Deus, enquanto aguardamos ainda a vitória plena em Cristo da eternidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O mal, todos nós conhecemos essa palavra, pequenina, mas representa o que de mais terrível podemos conceber, imaginar. O mal. E este verso, ou melhor, este texto nos introduz a questão do mal, nos introduz a dimensão e a realidade do mal. E este texto nos informa como que esta entidade, a mais terrível, de uma palavrinha tão pequena em português, adentrou, chegou a nós esta miséria, esta calamidade. O livro das origens, Gênesis. Por que o mal aí está? Por que nós vivemos com o mal? Por que o mal nos atinge? Aqui está. Gênesis, a origem, o começo de toda esta miséria, esta catástrofe, este estado lamentável, esta presença terrível chamado mal. E há muito o que se falar do mal, e eu quero nesta noite distinguir aqui bem o mal não físico. Por exemplo, quando falamos de um acidente natural, aí, um terremoto, há um lugar para essa discussão também, e até está relacionada com a que vamos fazer nesta noite, mas vamos focar aqui naquilo que é primordial, o mal como algo espiritual, não material, não físico, mas espiritual. Então, o mal no sentido que moral, do certo, do errado. Então, o mal existencial. Como é que está a nossa existência? Estamos bem com ela? Está vazia? Tem significado, tem propósito? Estamos preenchidos ou estamos frustrados? E então pensarmos também sobre o mal como um efeito emocional, as consequências emocionais do ser humano. Então o mal como algo espiritual, passando pelo moral, existencial e desaguando em consequências emocionais. O mal. A palavra de Deus fala ao seu coração nesta noite. Fala sobre este que é o pior dos elementos dentro da humanidade, dentro da história da humanidade, dentro do coração humano. O que temos de pior, o mal. E fala a você nesta noite esse texto. Enquadre
o fator mal. Enquadre o fator mal. Existe esse fator e é preciso ser enquadrado corretamente. O caminho para um viver pleno exige que você enquadre o fator mal. Você talvez enquadra tantas coisas, preocupado com isto, preocupado com aquilo, e talvez sejam enquadramentos necessários, legítimos. Por exemplo, preciso enquadrar minha carreira profissional. Olho daqui, olho dali, finalmente eu chego a uma direção. Isso é importante, e muitas outras coisas. Mas a grande falha é que o ser humano não toma tempo, não leva a sério o enquadrar um fator que está aí, que é o mais terrível de toda a vida humana, chamado mal. Você tem enquadrado o mal? Aqui nesse texto o mal é enquadrado. E o texto lhe chama então a enquadrar o mal. Afirme a realidade do mal. O mal é real ou é algo que nós inventamos? Existe o mal mesmo. Você crê nisso ou não crê? A humanidade crê no mal. As pessoas à sua volta, o que você convive, eles realmente creem que o mal é real. Já pensou nisto? A mídia crê na realidade do mal. Será que crê ou não? Quando nós lemos esse texto, lemos a palavra de Deus, ela nos aponta que o mal é real. E vocês serão conhecedores do bem e do mal. Não é uma invenção, é algo que está aí, que nos atinge. Não é fruto de ficção, é fato na humanidade, na história da humanidade. Injustiça. Quantos de nós não conhece a presença da injustiça? Certamente todos nós. Se fala tanto em injustiça. As teorias humanistas estão tão preocupadas com injustiça. O mal. Teorias que são ateias, negam Deus, mas levantam a bandeira da injustiça. De onde vem isso? Receberam da palavra de Deus. Essas teorias ateias nascem, por exemplo, numa Europa que era cristã. E eles tomam essa faceta do cristianismo e querem sustentar então a bandeira da justiça contra a injustiça, do bem contra o mal, jogando fora o cristianismo e ficando só isso, como que o cristianismo deu a eles. E aí não há sustentação e fracassam. Mas a injustiça aí está. Até os ateus gritam contra a injustiça. Crueldade, quanta crueldade. Crueldade emocional, crueldade física, chamada violência, crime e outras formas, dentro das próprias casas, quanta crueldade, desonestidade, exploração do outro, destruição, vícios destrutivos, relacionamentos destrutivos. Realidade do mal é fato, e a abrangência dele é individual, isto é, a pessoa, você e eu. Atingiu Adão, atingiu Eva. Atingiu Adão, atingiu Eva. Me atingiu, atingiu você também. Está em nós. Mas quando atingiu Adão e atingiu Eva, atingiu a comunidade dos dois. O mal é individual e social, coletivo. Encontramos ele então nas duas dimensões. E é tão real que é interessante que grande parte do ateísmo confessado, pessoas que levantam a bandeira de que Deus não existe, grande parte deles são movidos pelo ateísmo que chamamos de ateísmo de protesto. Qual é o argumento? Você já deve ter ouvido isto. Olha, não creio em Deus, porque há tanto mal no mundo. Por que há tanto mal no mundo? Deus não existe. Vamos pensar logo mais sobre isto, pensar melhor. Mas, veja só, até ateus então confessam a realidade do mal. Parece-me que não é algo a ser discutido.
Um e outro haverão de falar da ficção do mal, mas o mal bate na nossa carne, bate na nossa casa, bate nas nossas vidas. Ele é forte, é muito forte. Então é preciso, para enquadrar o fator mal, primeiro afirmar a realidade do mal. Adão e Eva não negaram. O mal era algo com que tinham que se ver. Tinham que se ver com isto. E você também, a começar na sua vida, porque se ele é uma dimensão social, é individual. Você tem enquadrado o fator mal, a começar de você, a realidade dele, o fato dele. Você deve ter muitos momentos de grande bondade, espero que sim. Espero que sim. Lá na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido. Dá uma perguntada lá, você deve ter uma boa média de bondade, espero. Mas você sabe como o mal está à porta. E há muito dele na sua vida. Você consegue enquadrar? Há humildade suficiente para isso? Há lucidez suficiente para enquadrar o mal, como você enquadra outras coisas? A começar de afirmar a realidade dele na sua vida. Não só na história da humanidade, mas na sua vida. Você tem esta lucidez? Então enquadre o fator mal, afirme a realidade do mal. Agora, como é que conhecemos o mal? Como é que você sabe o que é o mal? Como é que você identifica? Você vê e diz, esse é o mal. Como você faz isto? Grande é a história da discussão, do debate disto na humanidade. Mas aqui está o livro das origens, Gênesis, a palavra de Deus, nos informando, nos educando. É preciso identificar a referência do mal. Mal. Por onde podemos começar? Ora, pelo antônimo, nós temos o mal, estamos falando do mal. Isto quer dizer então que há uma contraposição. Qual é? O bem. E aí nós já começamos a ter um pouco mais de entendimento da questão. Toda vez que falarem do mal, toda vez que você lembrar do mal, toda vez que você pensar no mal, você ver o mal, você vai estar sempre também ao mesmo tempo focando no bem. As duas coisas se contrapõem de forma permanente. Mas o mal é algo relativo. Isto é, cada um cria o mal que quer. Cada um faz a definição de mal que ele quer. Então, cada um também define o que ele acha que é o bem. Então, o negócio de mal e bem está aí para cada um fazer o que quer. Você sabe que hoje o pensamento atual namora com essa possibilidade e até incentiva, sem parar para uma reflexão mais profunda. Chegam a dizer isto, que bem e o mal é algo que é relativo a cada um, a visão de cada um. A visão, se não do indivíduo, ensinam que é indivíduo, mas também é relativo a grupos. Cada grupo, cada sociedade, cada cultura define bem e define o mal. Não existe um bem e um mal que está acima do ser humano, que transcende o ser humano. É algo que o ser humano cria e define. Ele vai falar isso é mal, isso é bem. E sabe, as coisas mudam. O que era mal ontem não é mal hoje. O que não era bem ontem é bem hoje. E nós vivemos num momento quando nós percebemos isso de forma muito clara. Você vê uma reviravolta em conceitos básicos da humanidade. Coisas absurdas. Vamos pegar apenas um exemplo. Hoje as pessoas marcham com toda tranquilidade para defender aborto por demanda. Executar uma vida por demanda, isto é, um indivíduo pode decidir o fim do outro sem nenhum problema. Se nós falássemos sobre isso no Brasil, por exemplo, vamos falar em 40 anos atrás, seria um escândalo, não mais natural.
E a coisa avança, a coisa avança. Nos Estados Unidos, hoje, já querem avançar muito nessa questão aí. Até então, aborto de 3 meses, agora já querem ir muito mais longe. O que era bem, não é mais bem. E o que é mal, é mal. É uma questão aí cultural, é uma questão individual, inclusive do indivíduo. Seria assim? Seria então mal algo relativo e não objetivo? Isto é, algo que é independente de mim e de você, independente da cultura. O bem é sempre bem, o mal é sempre mal. Nós, quando olhamos o texto das Escrituras esta noite, nós encontramos o mal como algo que transcende ao ser humano. Ele chega ao ser humano de fora. O ser humano conhece o mal, mas o mal já existia. Vem na voz da serpente. O ser humano é levado ao mal e aceita ser levado. Adão e Eva não criaram o mal ali na hora. Adão não criou, Eva não criou. Eles abraçaram o mal oferecido a eles. O mal, então, é, na palavra de Deus, objetivo, não relativo. Não é algo que eu defino e você define. Não é algo que a cultura define. Não é algo que um congresso político define. O mal e o bem transcende a nós, está acima de nós. Alguns então pensam que o mal é relativo à cultura, ao indivíduo, e fica essa briga aí. Nós tivemos, por um exemplo não muito antigo, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a questão do nazismo, e que fez aquela carnificina na Europa, aqueles campos de extermínio, por exemplo. Mataram milhões. A sociedade, a cultura e indivíduos dentro dela decidiram que isto era o bem. Será que podemos dizer que o mal e o bem pode ser decidido por uma cultura ou por um indivíduo? É relativo. Se é relativo, não há nada que se acusar os nazistas. O mal e o bem é uma questão pessoal. Eles são culpados do quê? Lá o mal e o bem era assim. É preciso identificar a referência do mal. O mal é objetivo, mas como é que eu separo o bem do mal e então conheço um e o outro? Como? Consenso social, cultura, por voto, não é o caminho. Sociedades caminham para o mal, caminham para cá, para lá, de forma tendenciosa, caem em todo tipo de erro. Indivíduos muito mais ainda. Deixe-me lembrar o ateísmo de protesto mais uma vez. Eu não creio em Deus, porque há tanto mal no mundo. Aí está o argumento. Você já ouviu esse argumento? Bem, falamos da realidade do mal. O mal é real. Não vamos discordar nessa primeira parte da tese do ateu. Realmente o mal está aí. E há muito mal. O livro das origens, Gênesis, nos diz que entrou e está aí, e está de forma abundante. Mas é preciso olhar com mais cuidado o argumento. Eu não acredito em Deus porque há muito mal. Esta colocação ela é construída em cima de uma pressuposição que não está mencionada aí. Você está afirmando a realidade do mal. Vamos esquecer um pouquinho, primeiro, a primeira parte, Deus não existe. Você está afirmando que há muito mal no mundo, sim. Você está afirmando que há muito mal, então, como é que você sabe o que é o mal? Precisa haver o bem. Porque se não houver o bem, não há o mal. Se você afirma o mal, na hora que você afirmou a realidade do mal, você já afirmou também o bem. Isso está por detrás da sua colocação. Quando você diz, eu não acredito em Deus, porque há tanto mal no mundo. Então há um bem. Há um bem objetivo, que uma vez estabelecido, lhe informa o que é o mal. Como você conhece o bem? Isto precisa ser feito antes de você afirmar que não crê em Deus porque há muito mal. Porque senão fica sem sustentação a sua colocação. De onde vem o bem? Ora, o mal é a quebra de um princípio moral
que é o bem. De onde vem esse princípio moral? De onde vem? Relativo a cada um, relativo à cultura, à sociedade, ou que se votar de lei. Então não há muito o que discutir. Mas há um bem que você anseia por ele, que você deseja, e por isso você vai para um ateísmo de protesto. Por que de protesto? Porque ao ver o mal no mundo, eu preciso ficar contra Deus, porque eu estou muito zangado com ele, porque ele permite o mal. Por isso eu me torno ateu. Por isso um ateísmo de protesto. A grande parte dos ateus são ateus de protesto. É uma forma de fazer face a Deus. Há tanto mal no mundo que você permite. Não creio em você. Mas quando fazem isso, já assumiram a existência do bem. E se assumiram a existência do bem, então assumiram a necessidade de Deus. Porque se não há um Deus, não há um bem. E se não há um bem, não há mal também. Na verdade, a presença do mal acaba afirmando a existência de Deus. Deus é a referência e fonte do bem. E o mal, o que é? Houve um pensador, você já ouviu falar dele, Agostinho, um teólogo, filósofo, um homem de uma inteligência privilegiada, viveu ali, principalmente no 4º século depois de Cristo, homem de profundo pensamento, foi criado quando criança no cristianismo pela sua mãe, abandonou, foi então para a vida acadêmica, abandonou o cristianismo, foi estudar muitas filosofias, o maniqueísmo principalmente, depois o platonismo, enfim. E ele, numa vida devassa, um dia tem a conversão e volta então à fé cristã. E aí ele passa a usar a sua inteligência que Deus deu a ele a serviço da fé. E ele escreveu um dos livros dele, chama-se Confissões. Muito interessante, você deve ler. Livro de Agostinho, Confissões. E ele trata da questão do mal. E ele enfoca da seguinte forma a metafísica do mal. O que é o mal? Ele diz que o mal é, e bem nós podemos entender como entendemos a luz e as trevas. Luz e trevas. Todos nós tivemos uma introduçãozinha física em algum lugar, espero que ainda se faça isso nas escolas. Uma introduçãozinha física básica, eu tive essa. E ouvi do meu professor, lá na minha infância, que trevas eram ausência de luz. Você ouviu isso? Se não ouviu, está aprendendo agora. Por essa lição eu não cobro. Mas a minha física morre por aí também. O que é treva? O que é treva? Treva é ausência de luz. O que isso implica? Implica que o que realmente existe é a luz. Quando a luz vai embora, trevas. Trevas não tem uma existência em si. Trevas é ausência, é a falta de luz. E é por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu sou a luz do mundo. E a luz é usada tantas vezes nas Escrituras. Isaías, profetizando Jesus Cristo, diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Como é que Agostinho usa isso? Ele vai dizer que, paralelamente, o mal é a ausência do bem. Isto é, quando Deus não é reconhecido, quando a vontade de Deus não prevalece, quando a vontade de Deus não está ali, então não está o bem, está o mal. O mal. Deus não criou o mal é a ausência de Deus. Quando o ser humano, Adão e Eva, e aí a serpente que já havia caminhado, trilhado esse caminho maligno, quando Adão e Eva olham o fruto e Deus diz: não toquem,
E chega aquele momento que a tentação vem. E entre as coisas do fruto é que ele era bom para dar discernimento, diz o texto. Isto é, sereis como Deus, vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão separar as duas coisas e vocês vão estabelecer o que é bem e mal. Não mais Deus. Enquanto você não toca no fruto, você está reconhecendo que a vontade de Deus na sua vida. Você está reconhecendo que Deus estabelece o sim para mim e o não para mim. E quando então eu fico com o sim de Deus, eu estou na vontade de Deus, eu estou no bem, eu estou na luz. Se eu tocar no fruto, Deus, a vontade dele sai da minha vida e entra a minha vontade. E aí vou ficar com essa relatividade onde eu fico perdido, fico nas trevas, fico no mal. Lá está Adão e Eva neste quadro terrível. A perda da obediência, da vontade de Deus, da submissão a Deus, leva então a esta ausência do bem e surge o mal. O caos, a destruição, a confusão, as trevas. Enquadre o fator mal. Identifique a referência. Sem Deus, o resto é andar em círculos, não chega a lugar nenhum. Os movimentos ateus, humanistas, que querem redimir por si mesmos a sociedade, o mundo, estão num profundo erro e equívoco, porque não tem Deus e a referência do bem, que é Deus. É preciso identificar a referência, você saber na sua vida o que é o bem, para então saber o que é o mal, e conhecer a fonte e a origem do bem que você tanto carece e necessita. Deus na sua vida, Deus sobre você em todas as coisas. Você já enquadrou o fator mal? Reconheça, preste bem atenção nisto, reconheça a agência humana do mal. Lá está Adão e Eva, ou estão ali Adão e Eva no jardim do Éden. Há a tentação, o chamado sutil do maligno, convidando para eles pularem a cerca e virem para o mal, rompendo com Deus como a fonte do bem e a referência da vida deles. Eva come do fruto. Dá ao seu marido e ele come também. Dois dão as costas para Deus, a fonte do bem, e são achados no mal e numa relatividade de trevas. Indivíduos agindo. Aí tem consequência na comunidade deles. Um começa a acusar o outro. E a história se torna terrível. Quando chegamos no capítulo 4 de Gênesis, os dois primeiros filhos deles, um mata o outro, Caim e Abel. Mas tudo começa com o indivíduo. O mal tem no ser humano, tem em você, em mim, o agente primeiro do ponto de vista humano. Vivemos, deixe-me dizer novamente, na era das ciências humanas. E aí estão as ciências humanas dizendo que não precisamos de Deus, Deus não existe, nós estabelecemos o bem e o mal, e mais, as ciências humanas vão resgatar o ser humano de todos os seus caminhos e problemas. Nós temos, do ponto de vista sociológico, as teorias políticas, e do ponto de vista individual, nós temos as terapias. E aí, nós, nos dois campos, vamos ouvir sempre sobre o exterior ao indivíduo, o coletivo, o ambiente, e nós não ouvimos sobre o indivíduo. Quando nós falamos em particular do mal em relação ao indivíduo, lá está o ser humano desacertado, em conflitos, em confusão, em culpa, no vazio, deprimido, seja lá o que for, nos muitos problemas. O que é que se ouve nos nossos dias?
O meio é a grande causa. O meio é a grande causa. A sociedade, se o sujeito trilha o caminho do mal, qual é o problema? O problema é as condições político-sociais. Ele não é culpado. Ele não é o agente. Ele não escolhe o mal. Ele é vítima deste meio todo aí. Quando a pessoa vai buscar ajuda para os seus conflitos interiores, vamos ver quem é que te fez mal. Algum lugar, depende da terapia, uma vai para cá, outra vai para lá, dependendo da escola. Enfim, esse indivíduo sempre vítima de um mal exterior a ele. O texto bíblico vem dizer que o problema começa no meu coração e no seu coração. Sim, é verdade que o meio nos convida, nos incita, nos provoca o mal. O meio procura nos fazer mal. Lá está Adão e Eva. Tem a presença de uma serpente. Não vamos negar o fator da serpente. Estamos ouvindo, está nos provocando. Mas Adão e Eva poderiam dizer não. Disseram sim. Reconheça a agência humana, a agência, a ação do seu coração. O seu coração é um agente do mal. Enquadrar o mal exige que você reconheça a agência humana do mal. Ele é real, é um rompimento com Deus e está no seu coração primeiramente. Passa por aí o enquadrar do mal. E é preciso entender a primazia do mal. Em todos os dramas humanos, nós temos múltiplas consequências do mal. São múltiplas. E como são múltiplas? Há o fracasso moral, e então há a culpa. Há o vazio existencial. Lá está o sujeito que tem tudo e tem fama e vai ao suicídio vazio. As drogas, o que é? Se não é um escape do vazio, não há um significado para mim que justifique a minha existência. Eu preciso de uma fuga que eu não aguento existir. E o fracasso moral, as pessoas sabem que são culpadas. As pessoas falham com o indivíduo, mas o indivíduo falha com as pessoas. A sociedade falha com o indivíduo, mas o indivíduo falha com a sociedade. É verdade ou não é? Há uma decadência social, cultural, mas primeiramente no indivíduo. E aliás, quando dizem que o problema é o meio corrompe a pessoa, o indivíduo, a criança. Lá, você que estudou pedagogia, estudou um pouquinho lá, pelo menos, de Rousseau. Lá em Rousseau já vamos encontrar esse negócio do selvagem nobre. O ser humano entrega a si mesmo, lá no estado primitivo. Ele é maravilhoso. Depois, quando ele vem para a cultura, desenvolvimento, aí ele é estragado. A pergunta que eu sempre faço assim: se a cultura está estragada, se o meio está estragado, quem estragou o meio e a cultura? O indivíduo, o ser humano. Mas o mal é a primazia das misérias humanas. Aliás, as teses, particularmente esquerdistas, fracassaram porque não consideraram esta verdade, de que existe o mal e que ele é primeiramente a primeira causa da miséria humana. Se dermos dinheiro para todo mundo ficará ótimo e maravilhoso. Será? Não temos visto o contrário, onde podemos observar. Há um mal no coração humano que precisa ser policiado, precisa ser tratado. Mas enfim, aí estão as causas múltiplas, as emoções avariadas. De onde vem tudo isto? De onde vem tudo isto? Há um centro. O rompimento com Deus, o desacerto com Deus, traz todo tipo de consequências. Quando nós sofremos de um estado emocional grave, o que é? Primeiramente, é nossa dificuldade de poder viver com Deus e na certeza de que Ele há de cuidar de nós.
E aí entramos em problemas maiores emocionais. Não estamos aqui acusando ninguém, estamos falando de algo que é comum ao ser humano. É um drama nosso. É um drama de todos nós. O mal, então, tem múltiplas faces e consequências, mas ele é a causa única, basilar e central das nossas misérias. Do mal emana todo o resto que nós entendemos ser reprovável. O problema todo começa com desacerto com Deus, e dali decorre todas as outras coisas. Eis a questão. É Deus soberano sobre todos os caminhos e pensamentos em todo o tempo do indivíduo? Não, não. E aí está a fonte de problema. E vai dar também na dimensão social, vai dar na dimensão emocional. E o vazio vem, o vazio chega, e todo tipo de problema vem. E o ser humano fracassa moralmente. Todos nós fracassamos. A Bíblia diz o quê? Paulo, citando o Salmo, fala em Romanos capítulo 3, todos pecaram. Não há ninguém que é perfeito. E cada indivíduo sabe disso. E Deus sabe mais do que nós. Que nós estamos em má situação. A situação do ser humano é terrível. O mal aí está nas suas múltiplas consequências. Ainda ali, não muito tempo atrás, a colocação de um autor britânico, um dos autores mais aclamados do Reino Unido. O nome dele é Jack Higgins. Ele escreveu muitos livros de suspense, espionagem. Escreveu por volta de 85 livros, traduzidos para 55 línguas. Um escritor de grande sucesso. E um dos mais conhecidos livros dele tem por título A Águia Pousou, escrito em 1975. Virou um filme também muito aclamado. E trata da tentativa dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial de enviar uma equipe à Inglaterra para sequestrar o primeiro-ministro inglês Winston Churchill. E essa é a história do livro dele, um livro de suspense, um pouco de espionagem. E então aí está esse homem de grande sucesso, Jack Higgins. E ele falou o seguinte, quando ele estava aí no pico desse sucesso todo: eu gostaria que alguém me tivesse dito lá atrás que quando você chega ao topo, não há nada lá. Você percebe? A ausência de Deus. Não há nada lá. Alguns de nós estamos achando que tem lá. E a gente acha que tem gente que chegou lá, achou. Não achou nada lá. Porque o que nós estamos buscando é Deus. A ausência que nos faz falta, nos deixa vazio, não é algo a ser suprido pelos esforços humanos. Há uma ausência de Deus terrível. E aí, isso traz todo tipo de problemas. Todo tipo de desacerto, em muitas formas. É entender a primazia do mal. Quando você ouvir todas as explicações humanistas, não creia. Há fatores que tocam as nossas vidas, têm o seu lugar. Hoje o mundo quer resumir tudo ao econômico, material. Não creia nisto. Há um problema espiritual primeiro, que é a questão com Deus do ser humano. Enquadre o fator mal. Entenda que ali está a raiz de todas as coisas. Antes de você buscar ajuda humana, lembre-se disto. A questão de estar em ordem com Deus, em paz com Deus, descansando no Senhor, fazendo a vontade dEle. Enquadre o fator mal. Submeta-se então à redenção do mal. Precisa uma saída, precisa um escape. Há uma necessidade de redenção. Todos sabem da realidade do mal. Por isso há todo tipo de teorias humanas em diversas áreas tentando redimir o ser humano. Onde está a redenção desse mal que conhecemos tão de perto? Onde está a redenção? Está no próprio ser humano, corrompido, contaminado pelo mal?
haveria do ser humano redimir a si mesmo, haveria de um mais iluminado entre nós poder nos mostrar o caminho para longe do mal e encontrar o bem. Mas não estamos nós pensando que a referência do mal e do bem somos nós mesmos? Que escuridão, que confusão! Deus é o bem, o mal é o rompimento com Deus, e esse é o caminho que precisa ser andado de volta, ou não há redenção. Para enquadrar o mal é preciso submeter à redenção do mal. Uma impossibilidade, o ser humano redimir-se a si mesmo. Ele está preso, atolado, contaminado pelo mal. É culpado, constantemente culpado. Há todo tipo de proposta de redenção. Há, por exemplo, na nossa terra, uma proposta já um pouco antiga, muito popular, chama Espiritismo. E propõe, então, uma salvação, uma redenção a partir do próprio ser humano e seus esforços morais. Mas como nós sabemos que acabamos a vida sempre com balanço negativo, então há possibilidade da reencarnação, tentar de novo. Meu irmão, minha irmã, você sabe que para estarmos contaminados com o mal, precisamos 1 segundo no nosso pensamento. Não precisamos de 1 ano. É 1 segundo. Haverá alguém que volte algum dia, partir, na hora da morte, chegar ali e dizer: zerou. Zerou. Alguém que viveu entre nós, por mais dedicado que fosse, por exemplo, ao Espiritismo, que pode se olhar e dizer: essa pessoa saiu dessa vida não devendo nada no mais íntimo da sua consciência. Loucura! Vai voltar milhões de vezes e nunca vai sair desse ciclo. A não ser que haja uma intervenção de um Redentor que transcenda a miséria humana. É isso que aqui o livro das origens, Gênesis, nos aponta, e Deus cumpre na história. Ele diz sobre um dia da vitória por nós, quando então o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A semente da mulher, Cristo. E aí há momento quando Deus prepara essas túnicas de pele de animal para o ser humano. Primeiro o ser humano faz sua própria vestimenta. Ele sabe que ele está em problema. O mal chegou. Não podemos ficar nu diante um do outro e vamos nos esconder de Deus. Estamos devedores, contaminados. E vamos fazer nossos esforços para compensar isso aqui. Mulher, faz aí uma saia de folhas de figueira para você. Faz uma para mim também. Vamos com os nossos esforços tentar cobrir isso aí tudo. E Deus vem e tira essa saia. Isso não serve para nada. E Deus vai tomar animais, sacrificá-los, eles têm que morrer para que a pele seja tirada. E Deus os cobre por inteiro, não uma saia. Na promessa de que o descendente da mulher ainda viria esmagar a cabeça da serpente. E essas túnicas, animal que morreu, a vida do animal se foi no lugar deles, para que eles estivessem cobertos. Para que eles estivessem cobertos, uma outra vida se foi para preservar a deles. Essas túnicas apontavam para o cumprimento da promessa do esmagar da cabeça da serpente pela semente da mulher. E um dia veio, nasceu entre nós, Deus conosco, Jesus Cristo. E na cruz, como Cordeiro de Deus, morreu, verteu o seu sangue. E ali todo mal que nos domina, nos acusa diante de Deus, nos condena eternamente, nos desestabiliza, nos tira todo o propósito e significado, nos deixa culpados. Ali caiu sobre Jesus Cristo. Para encontrarmos então Deus, a origem, a fonte de todo bem outra vez. Louvado seja Deus por isto. Enquadre o mal, ou você não vai viver. Você só vai começar a viver quando enquadrar o mal. Enquadrá-lo até você chegar a clamar pela redenção de Deus, prometida no jardim do Éden, realizada em Cristo, quando Ele morre na cruz em seu lugar, para você estar coberto com o sangue de Cristo, hoje e para todo sempre. Onde está você?
Como é que está você com o mal? Já resolveu essa questão? Se não for pelo Redentor, quem vai resolver? Se não for por Jesus Cristo, quem vai resolver? Você, seu terapeuta, seu professor, sua teoria política, sua teoria de terapia, sua pedagogia. Quem vai redimi-lo? O pastor? O padre? Quem vai redimi-lo? Se não for aquele único que poderia e pôde esmagar a cabeça da serpente. E ele o fez, glória a Deus por isso. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.